Olá pessoal, meu nome é Sidney, eu sou aluno da Flamingo, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da turma 279 AS VDA. Os integrantes desse trabalho é a Carolina, Davi, Nicolas, Sidney e Victor. O tema escolhido pelo grupo é o tema Banco de Dados. O título do nosso projeto: o que é banco de dados? O ano é o ano de 2018, primeiro semestre. Introdução de banco de dados. Antigamente as empresas armazenavam informações em arquivos físicos, mas o surgimento e a evolução dos computadores possibilitaram o armazenamento de dados de modo digital. Assim, os bancos de dados evoluíram e se tornaram o coração de muitos sistemas. Você pode observar na sua empresa que lá há um banco de dados. Quando você abre um sistema e busca uma informação, quando você insere uma informação, há um banco de dados. Então, eu acho que 99% das empresas há algum tipo de banco de dados. E o que são bancos de dados? Coleção de dados que mantém relação entre si. Estão armazenadas em algum dispositivo. É claro, se é um banco, ele está salvo em algum lugar. Quando você ouve a palavra banco de dados, é alguma informação que está gravada, que está salvo em algum lugar. Seja no sistema, seja na nuvem, ela está armazenada em algum lugar. E há relação entre si. O que é essa relação entre si? É quando você tem uma informação que faça relação com a outra. Por exemplo, você tem o endereço da rua, tem o número da rua, o CEP, que são dados que se relacionam entre si. São de vital importância para as empresas há mais de 2 décadas. E como está falando aqui nesse slide, de vital importância para as empresas hoje, que nem eu falei para vocês, 99% tem um banco de dados, porque senão a empresa não consegue andar. Ela precisa ter um banco para guardar as informações da empresa. São utilizados em diversas aplicações, abrangendo praticamente todo o campo dos programas de computador. Então, alguns exemplos você pode ver aí no slide, que é filmes de videolocadora. Uma videolocadora tem um banco de dados. Na sua empresa que tem cargo, tem informação de cargo, tem informação de salários, tem informação de férias, tem informação do seu endereço, do seu setor. Isso é gravado em um banco de dados. E também bancos de dados que gravam imagem, sons, vídeos. Um exemplo de um banco de dados que grava vídeos, que guarda vídeos, é o próprio YouTube. Ele é um grande banco de dados de vídeo. Ali você tem milhões de vídeos salvos. Você pode acessar em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, pessoal, deu para entender mais ou menos o que é um banco de dados. Quando você ouvir esse banco de dados, você vai logo lembrar que é onde são armazenados dados de cliente, dados da empresa, que são armazenados certos dados, certas informações, que são coleções de informações, que são de vital importância para a empresa. Mas aí você pergunta: podemos explicar essas definições para bancos de dados? São coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Então, foi uma introdução do que é banco de dados. A justificativa porque escolhemos esse termo banco de dados é que, por ser um tema que faz parte do nosso dia a dia, faz parte do seu dia a dia, da sua empresa, da sua faculdade, do seu curso, faz parte do seu dia a dia, banco de dados. Então é um tema que todos gostaram, por ser algo bem, bem objetivo, bem fácil, bem didático de trabalhar, que é banco de dados. E qual que é o objetivo?
Eu falei sobre a introdução, falei sobre a justificativa porque escolher o sistema, e o objetivo é para que você tenha um pouco mais de conhecimento sobre, um pouco mais de noção sobre o que é um banco de dados, para que quando alguém perguntar o que é banco de dados, você que começou agora na área de TI, você saiba responder. Nesse slide explica exatamente o que é um banco, que são um conjunto de informações, coleções de informações guardadas em determinadas bases. Então vamos lá. Banco de dados SGBD. O que é esse SGBD? Que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. É uma coleção de programas que permite que o usuário crie e mantenha um banco de dados, no qual é possível você definir a estrutura para armazenamento, colocar regras, restrições. Você pode manipular os dados através dele, que é consultar, inserir, alterar, excluir. Então é um programa que você controla os dados, que você consulta, que você altera, que você busca aqueles dados que estão guardados. Os principais bancos de dados. Aqui tem um ranking, não sou eu que criei esse ranking. Esse ranking ele mostra os principais bancos de dados, começando pela Oracle, MySQL, SQL Server e assim por diante. São os mais utilizados aí. Você pode ver que ali nessa lista tem um banco de dados chamado Microsoft Access, que é bastante conhecido também, por fazer parte do pacote do Access. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o Oracle. Uma breve aqui sobre o Oracle. O Oracle, ele a empresa Oracle, no caso, ela criou um banco de dados dela, que é chamado de Oracle, que é o nome da empresa. Seu banco de dados é famoso pela robustez, segurança e capacidade de gerenciar enormes quantidades de dados. Além disso, ele pode ser instalado em diversos sistemas operacionais, como o Windows e o Linux. O hardware, entretanto, deve ser bastante potente para não prejudicar o seu desempenho. Então, pessoal, ele é um banco de dados um dos mais famosos aí. Muitos sistemas criados em Java utilizam o banco de dados. Ele pode ser instalado no Linux, no Windows e outros sistemas operacionais, só que precisa de um hardware bom para não afetar o seu desempenho. Ele é original da década de 80. O próximo é o SQL Server, que é muito famoso também, é um produto da Microsoft. Ele também domina boa parte do mercado e é de uma administração mais fácil que o da Oracle. E ele possui um bom desempenho. O seu ponto negativo é que só é executado no sistema operacional Microsoft, embora algumas empresas atualmente lançaram uma versão para Linux, mas ele roda com mais facilidade no sistema operacional da Microsoft, como o Windows, né? Ele foi lançado em 1988. É um dos mais famosos aí, ele é um sistema mais leve do que o Oracle, ele é de uma administração mais fácil. Então eu mesmo já mexi com SQL, eu senti que é um sistema mais fácil de você mexer do que o Oracle, que também já mexi. E temos também, pessoal, o sistema SGDB MySQL, que é um sistema open source, ou seja, de código aberto. Isso permite que o desenvolvimento do mesmo seja realizado de acordo com as necessidades da organização. O MySQL, adquirido há alguns anos pela Oracle, é um SGDB que funciona sob as licenças de software livre e comercial, né? É um banco muito poderoso e bastante usado para desenvolvimento de sites, que permite trabalhar com a linguagem PHP. Grande parte do seu uso, na verdade, é em conjunto com dois produtos, mas nada impede que seja usado como SGDB em uma aplicação comercial, por exemplo.
é executado em diversas plataformas, como Linux, Windows, etc. O uso da versão entre pares é condicionado e vinculado contratual com o fabricante. Então ele é mais usado para sites, ele é mais simples de mexer com o próprio Oracle e é um sistema de código aberto. Então é bem simples de mexer nele, é um sistema rápido, não é um sistema pesado, por ser um sistema mais para desenvolvimento web, ele é um sistema mais leve, um sistema mais simples de mexer. Também temos o Microsoft Access. O Microsoft Access é um banco de dados. Sim, ele se trata de um SGDB, que é o que controla o banco de dados. Ele mesmo, você cria no próprio Access o seu sistema, você monta o sisteminha dele mesmo, que ele tem parte para você poder criar um sisteminha e armazena as informações nele. Então ele é um banco de dados, ele é considerado um SGDB. Ele trata de uma tecnologia desenvolvida pela Microsoft e atualmente integrante do pacote Office. Então quando você instala o pacote Office completo, ele instala também o Access. E através dele você pode criar sisteminhas mais simples. E ele mesmo armazena as informações. Então muitas empresas como bancos utilizam esse Access para criar sisteminhas básicos ali para o seu dia a dia. Então esses foram os quatro SGDBs, o Oracle, o SQL, o SQL Server e o Access. Falei esses três porque são os mais conhecidos, os mais famosos, mas existem outros SGDBs, vários, não daria para falar todos aqui, porque senão estender demais a videoaula. E você me pergunta qual SGDB escolher. Isso vai depender do que você precisa, você teria que pesquisar, você teria que estudar, você teria que ver questão de gastos também, questão de hardware, que eu falei no slide anterior, para você ter um Oracle, você precisa ter um hardware melhor. O Oracle é um sistema pago, um sistema mais caro. Você poderia escolher o SQL Service, sim, podia escolher o SQL Service, mas a questão também é que ele só roda em Microsoft, só roda o sistema da Microsoft. Então vai depender do que você precisa. Se quiser uma quantidade que roda em vários sistemas operacionais, você teria o MySQL e Oracle. Então depende muito da sua necessidade. Você teria que estudar para ver qual SDB escolher para implantar da sua empresa. Então isso não é fácil de decidir qual escolher. Você teria que estudar bastante, porque é uma decisão fácil. E dentro dessa área de banco de dados, você tem o profissional DBA, que é o administrador de banco de dados. É o profissional responsável por gerenciar, instalar e monitorar um banco de dados, um sistema de dados. Então esse profissional ele é responsável por ele ter um conhecimento amplo desses sistemas SGDB que eu falei. Ele é o responsável ele vai ser o cara que vai instalar, que vai monitorar, que vai gerenciar. Não é uma profissão fácil para você chegar, você precisa de conhecimento avançado nesses sistemas que eu falei, para você conseguir ser um DBA. Você precisa estudar muito sobre esses SGDB que eu falei e entre outros. Isso vai depender do seu esforço. Você não pode querer estudar só SQL, você vai ficar fera, vai ficar bom SQL, mas também tem que aprender sobre Oracle, tem que aprender sobre SQL, porque quando você for trabalhar em outra empresa que for usar esses outros SGDBs, você vai ter que ter conhecimento para poder instalar, porque não é instalação fácil em uma empresa de grande porte. Tem muitas empresas que utilizam banco de dados. Poderia dar centenas de exemplos aqui, pois 99% utilizam banco de dados.
muitas empresas, hospitais, bancos, faculdades, todas as empresas têm os seus bancos de dados. E tem um profissional ali que cuida do banco, que gerencia, porque não é algo que você instala e deixa lá, você tem que monitorar aquele banco, você tem que gerenciar aquele banco. E para concluir, pessoal, tudo isso que nós falamos aqui, entendemos que banco de dados se trata do sistema que armazena e relaciona informações. Esse sistema substitui os infinitos arquivos de papéis e pastas que conservam dados de uma empresa, como lista de clientes, estoques, produtos, funcionários, entre outros. Os bancos de dados são operados pelo SGDBs. E entre os principais estão o Oracle, que é o mais famoso, ou o MySQL, que é o produto da Oracle de código aberto, e o MySQL Server, que é um gigante da Microsoft. Com essa ferramenta à disposição da empresa, há uma significativa mudança de cultura operacional e de tomada de decisões. Os bancos de dados são aliados na segurança, na estratégia e na execução. Como profissional da área de bancos de dados, é indispensável buscar sempre novos conhecimentos e novas capacitações, porque a tecnologia é volátil e está em constante evolução. Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula sobre o que é um banco de dados, sobre alguns bancos de dados que eu passei aí para vocês, uma prévia aí sobre alguns, para você começar a ter um conhecimento sobre o profissional DBA. E não é uma área fácil, é uma área que você precisa estudar bastante, sempre estar se atualizando, porque a tecnologia é assim, quem trabalha com TI sabe que sempre está mudando as coisas, sempre está evoluindo os sistemas, sempre tem uma nova atualização, sempre tem um novo hardware, então a gente tem que estar sempre estudando. Então você que quer se tornar um profissional em banco de dados, um DBA, estude, busque conhecimento, que você chega lá. Obrigado e até a próxima.